Fala pessoal, estamos agora no Smartcast com nossos dois grandes convidados aqui, meu grande parceiro Santana. Fala aí, Santana, tudo bem? Fala, Jéssica, tudo bem? Bom, a gente está aqui no Smartcast, muito obrigado, Rafa, por participar aqui, para a gente bater um papo. Eu queria começar o papo aqui... Pera aí, antes disso, desculpa, pera aí, vai pra cima. Vamos contextualizar quem é você, Rafael Bevilacqua. Isso. Meu grande amigo, grande parceiro da Invest Smart aqui, de longuíssima data, sócio, fundador da Levante, uma das melhores não, eu vou puxar a sardinha mesmo, porque o negócio é bom. A melhor casa de análise do Brasil. Toma essa agora. Rafa, seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço. Acho que aqui a gente está entre amigos e para falar de investimentos, né? Acho que é isso, sem grandes nomes, mas sim para debater aqui algumas ideias, o que nós podemos fazer para ajudar os investidores em 2023, né? Como melhorar a vida das pessoas, quais são os pontos aí que todo mundo nos questiona, né? Tanto do lado de casa de análise, de escritório, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Legal, eu que agradeço. Legal. Uma honra estar aqui. Obrigado. Mete bala, Santana. Cara, eu queria entender primeiro o que é a Levante, tá? O que é a Levante? Em big numbers, o que você puder falar pro pessoal que está assistindo entender o tamanho que é, qual é a relevância disso. Vamos lá, né? A Levante nasceu como uma casa de análise independente, então research, recomendação de ações, né? Comprar, o que não comprar. Para quem não entende, as coisas são segmentadas no mercado financeiro. Então uma plataforma, né, uma corretora, ela faz as transações, ela disponibiliza ali os ativos que o investidor pode investir, né, que estão disponíveis. E aí existem dentro do ecossistema analistas em que recomendam, né, que fazem análise de ações, de fundos, de valores imobiliários. Uhum. E dentro desse ecossistema, qual a importância, né, a Levante como uma casa de análise independente? Ela não está plugada, né, ou ela não é parte de nenhuma grande plataforma, né, Tá. para ter independência. A recomendação nossa é puramente para o investidor ter o melhor retorno possível. Então, esse acho que é o ponto aqui de uma casa de análise. No Brasil, uma casa de análise é regulamentada via PMEC, CVM. Tá. Então, existem algumas normas, né? Você não pode sair falando. Qualquer um. Não é qualquer um que pode abrir. O mercado financeiro nosso, né, o sistema bancário, é muito bem regulado. Sim. Então, assim, existem certos requisitos que o nosso Banco Central e os demais órgãos conseguem regular muito bem. Então a Levante está nesse mercado, né? E a gente nasceu com uma casa de análise independente focada no varejo, né? Diretamente ali para o cliente final. Em 2021 entramos no mercado B2B, ou seja, fornecendo relatórios, análise para os escritórios de agentes autônomos, então chegam no cliente final, né? Ou seja, ali no investidor. Hoje nós temos também nossa linha B2B. E uma asset que foi fundada recentemente, ou seja, gestão de recursos. Tá? Então a Levante é isso, quase 100 colaboradores, está no mercado desde 2018. A XP é nossa sócia, né? Então a XP detém 20% da Levante. Legal. Somos independentes ainda, né? Vocês têm uma cadeira no conselho, é uma sócia investidora, estratégico ali, mas a análise é tudo completamente segregado e independente. A gente segue crescendo fortemente nesse mercado que não para de crescer. Não, início só começou. Quantos clientes hoje vocês têm, mais ou menos? Vocês podem divulgar mais ou menos? Por volta de 50 mil. Por volta de 50 mil. Isso, dentro do varejo. Legal. E aí, beleza, a gente já sabe o tamanho da Levante. O porquê o mercado financeiro? De onde começou essa história com o mercado financeiro do Rafa? Bom, vamos lá. Eu sempre gostei muito de matemática e economia. Você sempre foi nerd, essa é a grande realidade, Rafa. Não, nerd não. Fala sério, fala Tem sério. certeza que não? Sim, eu sempre fui ali. Você gosta de matemática. Eu achava divertido. Também, sou engenheiro, não era nerd, não. Mas não É por era, isso que não. vocês estão aqui. Nunca fui um baita de um aluno, assim, não. Tá. Eu sempre fui. Eu olhava Conseguia passar ali. tinha facilidade, mas não era o Tirava cara. 9,5 e tava achando ruim. Não, é tipo não. isso, sabe? Nunca fiz isso. Pessoa chata, né? Mas eu comecei minha carreira como. Meu primeiro ano de faculdade foi em políticas públicas. Você fez política? Eu fiz. Eu gosto muito de ciência Você é política formado? também. Não, eu fiz um ano. Aí eu vi que não era bem aquilo, né, que eu imaginava, né? Você imagina ciência política, aí quando você entra na universidade, você vê que é um ativismo político, né, financiado por um monte de partidos. Você fala, opa, peraí. É mesmo? E aí, É. há quanto tempo? Estudei na USP, né, 2006 isso aí. Aí decidi Fortíssimo. sair e aí comecei em economia
uma economia que era praticamente uma engenharia. E sempre gostei, desde o primeiro ano de economia, eu morava numa república, né? Eu morava só economistas. Nossa, Economia vocês você fez viviam onde? isso. Eu fiz na USP aqui em São Paulo. Ah, não, você não era nerd, não. Você fez economia na USP e você não era nerd. Ah, tá, entendi. Ah, entendi. Eu nunca fui Um aluno nerd. Tá mediano. difícil de defender, Rafa. Um aluno mediano que fez o... Mas eu nunca fui nerd, você acredita? É. Eu morei numa república onde só morava Legal. economistas e por acaso chamava ataque especulativo. E desde o Só por isso. Piadinha de... Não, era sério. Desde o primeiro ano eu poupava parte do que eu tinha, que era bem pouco, né? Então eu estudei escola pública. E aí eu tinha uma grana que eu tinha para viver, para fazer tudo. Sim. E eu investia em ações. Então, assim, 2006 isso aí. Era nada. Era uma dificuldade. Nossa, eu lembro quando eu fui abrir minha conta na minha corretora, que era Bradesco, assim. Foram 2 semanas, assim, é autorização do gerente, não sei de Caraca. quem. Uma ordem custava, tipo, na época, R$10. Imagina, botar a inflação hoje deve ser uns 30, 40 reais para você operar Fácil, nada, fácil. né? Então, assim, mas era muito mais o educacional, o aprender. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a gostar muito, acompanhar. Acho que no segundo ano já eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então, acho que Estagiou, já foi. entrei na Asset, nos fundos do HSBC, depois fui para o Itaú, e aí fui para um hedge fund, né, para um fundo mesmo, para a Brescia. E aí ali eu fiquei 6 ou 7 anos, me tornei sócio, mas era aquilo que eu queria fazer. Assim, descobri Legal. que era aquilo que eu gostava e me dediquei muito ali. Então, assim, o mercado financeiro sempre foi, desde o do início da minha faculdade, o que eu queria fazer. E naquela época, existia, hoje existe muita gente quer ir para o mercado financeiro. Aham. Naquele momento, né, 2006, 2007, 2008, era muito disputado, porque o mercado financeiro era pequeno, era muito pequeno. Era outra realidade. Era assim, uma Era disputa hoje absurda. tá pujante, né? Muito Hoje mais é, pulverizado. gente entrando, mas gente investindo e gente entrando. Tem vagas, né? As pessoas conseguem entrar. Naquela época não tinha. E a única forma de você entrar, por exemplo, você entrar num fundo, numa tesouraria, era sendo estagiário. E continuando nessas áreas. Então você tinha que ser estagiário ali, apanhar. Literalmente, em alguns lugares, os gestores jogavam um HP no estagiário ali, chutavam uma cadeira, entre Era outras estagiário coisas. raiz, o famoso estagiário raiz, gente. Exatamente, né? O pessoal não sabe o que é isso, né? Não, não Não, pode não. ser. Hoje em dia, Não. pode ser alguma. Era quase ali, era Eu militar, vi né? Eu vi um corte do Pablo, do Spire, ele fala isso. Ele fala, cara, hoje em dia eu nem sei, ele fala assim, nem sei se pode falar isso, mas, pô, você entrou de estagiário, você quer entrar 10 horas da manhã e sair 4 horas da... Não dá, amigo. Não. Você tem que entrar mais cedo e sair mais tarde que todo mundo. E é isso, né? Você tem que se dedicar pra você querer alguma coisa diferente, né? Exatamente, estava conversando com um gestor amigo meu. Falei, você chegava de manhã, você ficava até a noite, porque durante o dia era só porrada, literalmente porrada, para no final do dia o gestor ter 20 minutos, sentar com você e te explicar alguma um coisa. negocinho. Aí você No ficava feliz pra caramba, máximo. falava, E olha beleza, lá. tô Você aqui. tinha que aprender por osmose quase, Aham. né? Você tinha que ficar ali prestando atenção em tudo, fazendo o seu trabalho, o trabalho dele, o trabalho, inclusive, de todo mundo ali. Aquele bichinho no meio da savana, né, que tá paradinho, o cara fala, ele fala... Ele só fica olhando só, né? E você aprende, né? Você vai aprendendo, né? Você vai entendendo a importância ali de você tá lidando com o dinheiro dos outros. É. Assim, você está Uma lidando com o puta patrimônio das pessoas, a universidade, a aposentadoria. É uma Então, assim, responsabilidade é uma muito responsabilidade. Você não pode estar cansado, você não pode ter sono, você não pode ter fome, você não pode ter um emocional forte, assim, forte no sentido de ser emocional. Você tem que estar ali para fazer o que tem que ser feito. A gente fala que o nosso trabalho é chegar no escritório, pendurar o coração, pendurar o ego e Exato. achar o melhor retorno possível. Porque vai ser pancadaria. Você vai lidar o tempo inteiro, né? Desde 2008. Crise americana. Os Estados Unidos Foi quase fácil, quebrou. né? Foi tranquilo. Subprime. Aí depois É. Espanha, Grécia, Itália. E aí no meio disso, Brasil, risco fiscal, a gente quase entrou em insolvência. Crise atrás de crise. É o tempo inteiro. As pessoas que mais recentes na Bolsa, elas viveram ali a pandemia. Agora um movimento, um estresse aí em relação aos juros, mas nada demais. Isso é o tempo inteiro. Isso é Brasil, né? Esse Bra- estresse é Brasil. E é mundo, né? Mas quando This você is Brasil. mas quando você pega um Longo prazo. tempo, né? Você vê que quem está em posicionamento de ações conseguiu um retorno altíssimo, pegando isso média, né? Então, assim, é a recorrência, é estar lá, é tomar porrada, faz parte, né? Você vai ver, não é linear, É. mas quem se posicionou ganhou muito dinheiro. Então, Sim, assim, é entender que bons momentos vêm. Constâncias. Constância, recorrência, né? Como na vida, né? Você tem que ter recorrência, resiliência e entender ali que a volatilidade vem, a tensão vem, olha para o fundamento, se apega aos fundamentos e tudo passa. Tudo passa, absolutamente tudo E passa. a gente passou, né, por Até 2020, uva né? passa, gente. Quem dirá as crises? Não, imagina o investidor hoje, né? 2020.
Aham. já tinha muita gente no mercado, né? Já tinha muito Ali investidor tinha ali. o quê? 3 milhões e meio, 4 milhões? É, Já? deveria ter um número grande, não lembro exatamente qual era o número. Já estamos começando a entrar aqui no tipo de assunto que a galera adora, que é polêmica, ganhar dinheiro. Porque eu acho que todo mundo que deve olhar pra você, Rafa, acha que você deve ter uma bola de cristal, alguma coisa assim do tipo. Apesar de não ter, a gente se baseia em análises e tudo mais. A gente, quando eu digo a gente, principalmente o Rafa, que é o cara que manja do negócio aqui do Paranauê. Então, eu quero aproveitar esse ensejo aqui. Eu quero que você traga aqui pra gente alguns exemplos, alguma coisa, algum case, que seja interessante, ou que seja curioso mesmo aqui pro pessoal, para entender como que foi esse período aqui, depois, chegando a pandemia, obviamente primeiro, né, que foi o primeiro baque, o período da pandemia e o pós-pandemia, porque eu acho que isso que é muito importante. Tem muita gente que entrou ali, justamente muito bem colocado aqui pelo Santana, essa questão aqui do período da pandemia, que as pessoas puderam centralizar ali, puderam sentar, puderam respirar um pouco mais a vida própria, né, suas próprias finanças, e puderam ali entrar nesse mundo aqui. Conta pra gente, tem algum case, assim, alguma coisa que você possa trazer pra apimentar aqui esse bate-papo aqui pra galera? Eu acho que o grande case mesmo é pensar no que aconteceu na Bolsa. E, assim, o que o investidor tem o viés e o erro de fazer? Ele perpetua o presente sempre. Então, assim, se a gente está num bom momento, ele acha que vai ser sempre bom e que o Brasil vai virar uma Suíça, ou que o mercado vai sempre subir. E quando a gente está num mau momento, ele perpetua aquilo. Ele não consegue olhar para o que vai ser. Assim, o que tá dado, tá no preço. Todo mundo sabe e já está incorporado. O grande ponto é o que vai ser. E as pessoas não conseguem olhar para o que vai ser sem entender o que é, entendeu? Assim, ela olha para aquilo e se ancora naquilo. Exato. E eu acho que o maior exemplo é 2020, março de 2020, né? Nossa. A Bolsa desmoronando, chegou a 64 mil pontos. As pessoas estavam desesperadas e elas só olhavam para o problema. Acabou. E eu consegui manter uma tranquilidade, né, naquele momento difícil, ali. Né? Difícil, deve ter sido difícil manter a Mas tranquilidade. faz parte, né? É o trabalho. Assim, é isso. Sempre vai ter. Você olha para o fundamento e fala, de fato, as empresas O vão Banco do acabar. Brasil não parou de gerar lucro. Né? Não. O agro não parou. Aí você Se fica, você olhar para uma empresa caindo 80%, 90%, e a questão que você tinha que se fazer, né? Se olhando para o espelho essa empresa destruiu 90% de tudo que ela vai gerar daqui para os próximos 20 anos. Não faz sentido Não, algum. não faz. Assim, Não faz nenhum sentido. Acho que a gente conversou muito sobre isso na época da pandemia. Cara, não faz sentido algum. Tem tanta coisa acontecendo assim que tá com preço realmente desconto. É desconto. Literalmente, como se estivesse ali no free shop, alguma coisa assim do tipo, tivesse uma etiqueta, sei lá, 50% de desconto, 70% de desconto. 90% Acho que 90% de desconto. E assim, você bateu muito nessa tecla. Acho que é por isso que eu quis trazer esse ponto. Porque assim, você foi uma das pessoas que defendeu bastante. Acho que você é uma pessoa, um otimista nato, obviamente porque você tem uma vasta experiência aqui no mercado. É empresário, né? É empreendedor. empresário, Se você não for otimista, se não for otimista, acabou, né? Exatamente. Então assim, cara, foi uma loucura muito doida nesse período. O papel de vocês foi muito importante. E mete tudo aí, vamos falar sobre essa questão aqui. O que você tem de case, como que foi em relação aos investidores, aos assinantes da Levante, como que vocês conseguiram lidar com isso? Porque eu acredito que isso possa ser uma curiosidade, uma dúvida que as pessoas têm e que às vezes não têm oportunidade de chegar em você e eventualmente falar diretamente. Sim, eu acho que assim, foi um momento ali de trazer tranquilidade. Olha, gente, o que está acontecendo? Qual é o fato? Que existe uma incerteza. Empresarialmente foi bom pra você, a pandemia? Foi bom. Foi bom. Vocês cresceram, a Sim, internet foi alta, né? Foi um ano de crescimento boa. de 100%. Assim, então, crescemos fortemente ali. Legal. Principalmente por se posicionar muito do lado educacional, isso ajudou. Traz tranquilidade. E é um momento assim, quando a gente está em bull market, né, o mercado está explodindo. Porrando, dinheiro pulando. Qualquer um fala de qualquer coisa e acerta, porque tudo que você compra sobe. Quando você traz volatilidade, assim, os não profissionais desaparecem e os profissionais ficam. Então, acaba separando. Então, assim, foi bom. E é um case importante e muita gente que estava antes na Bolsa, né, sofreu ali e entendeu a retomada. Sim. Mas a gente viu que muita gente viu a queda e falou, é um bom momento para entrar na Bolsa. É oportunidade. Uma galera. E entraram bem, se posicionaram bem. Mas, né, apesar de ter sido algo bem intenso, foi rápido. Isso começou em março, em maio,
já tinha retomado bastante coisa dos Já. ativos. Mas fala, passou. E aí a gente testou o emocional das pessoas, né? Que é importante, que é extremamente importante, porque não adianta falar que sou agressivo, comprei um case, caiu. Porque é um fundo agressivo de fazer posição, caiu 20%. A pessoa fica desesperada. Cara, o preço não é... Assim, o preço muitas vezes está em função de fluxo, mas o fundamento não mudou. Você tem que se apegar ao fundamento. Sim. Então, vamos ver se é longo prazo mesmo, né? Vamos ver se é longo prazo mesmo, né? Vamos ver se é agressivo. Agressivo tem que ter uma visão de longo prazo no negócio. Porque todo mundo é agressivo, né? Quando tá subindo a bolsa, é só agressivo. Caiu 2%. Meu Deus do céu, se desespera. Mas hoje o que a gente tem, né? A bolsa retomou 110 mil pontos, né? Como se nada houvesse. Só que quando você separa a bolsa, o que você teve? Você teve uma retomada de ativos financeiros, de commodities, né? As metálicas, exportadoras. Mas quando você olha para o nosso consumo interno, né? As ações atreladas ao setor doméstico. Varejo, muita coisa está amassado, está sendo negociado no mesmo nível do pior momento da pandemia, né? O próximo. E aí, você compara, né? Quando você separa a bolsa, ela voltou praticamente para o mesmo nível. Mas teve alguns setores que performaram muito bem e teve setores que ficaram para trás, que ficaram naquele nível lá. E assim, muita gente posicionada nesses setores. E aí você começa a testar qual a resiliência das pessoas. Nossa, perfeito. Porque para quem viveu, vai pegar 2013, 14, Brasil ali em risco de solvência, a gente testou ali, é um movimento onde você testa a resistência das pessoas. Porque não foi uma queda abrupta, né? Foi uma queda... Foi de pouquinho, então eu acho que é mais dolorido, porque você não vê ali, cara, eu tô investindo há 2 anos, eu não cresço meu patrimônio, só aporte. Você testa a paciência, né? E nesse momento, tem muito disso, né? Tem muitos ativos aqui na minha visão, varejos, doméstico, né? São descontados e estão baratos. E estavam baratos em 2022 e caíram. Assim. Ainda mais. E assim, quando eu olho, continuam baratos. Assim, então, e você enxerga oportunidade disso? Sim, eu enxergo oportunidade, mas eu tenho uma visão como empresário. Assim, olhando para o business está indo muito bem. Está muito bem posicionado. Ou ele está se posicionando, ganhando mercado, aproveitando esse momento, não está se refletindo na última linha, mas estrategicamente ele está lá. Porque uma ação, né, investir numa ação, é investir no negócio, é ser sócio de alguém. Exato. Essa é a ideia. E as pessoas acham que é puramente 4 letras seguidas e um número. E aquele preço subindo e descendo tanto faz é o fundamento, né? E não é o fundamento. Né? Então, eu acho que essa é a grande importância, é olhar para o negócio. Eu penso na própria Levante, né? A Levante. Se ela fosse listada, ela teria uma volatilidade, teria momentos que provavelmente ela teria caído 70%, enquanto o negócio ia muito bem. Então, entender que existe um negócio... Porque visualmente não tá bem, né? No momento... Mas você está investindo, você está crescendo, está entrando mais lead... Você consegue, e muitas vezes está crescendo de fato, né? Você está conseguindo crescer receita, crescendo a última linha, mas o mercado tem essas... Mercado vareia. Ele tem esses renda variável vareia, mas... Esquizofrenias, né? São esquizofrenias. Então, assim, é se apegar muito a isso e entender que existem vários testes e que faz um backtest, volta para trás. O que aconteceu? Março de 2020, você estava na bolsa, você achou que ia ser o fim do mundo. Provavelmente era o pior problema, que não existia solução. Conseguimos achar uma solução. Então, assim, não, Vale vai quebrar, não tem jeito, agora quebra. 23, vamos ter 23, 24, 25, provavelmente teremos surpresas e momentos em que você se questiona ali, se questiona de fato. Então acho que isso é importante para o investidor, se questionar, mas olhar de fato para o fundamento, né? Algo mais previsível do mundo é a imprevisibilidade, né? Vai dar merda. Vai acontecer em algum momento, isso é natural, isso é cíclico. Nada na vida é linear. Até os próprios resultados ali de empresas, de vida, de humor. Se a gente tem fases que a gente está mais bem-humorado, menos mal-humorado, por que as empresas também não vão ser assim? Porque as empresas, elas são feitas de pessoas. É isso. E agora, eu vou entrar aqui um pouquinho no gancho de pessoas, tá, Rafa? Já aproveitando esse gancho, inclusive dessa questão aqui de humor, de empresas e tudo mais, você acredita que o papel do assessor de investimentos foi e é importante para ajudar esses investidores? Assim, eu acredito que a sua parte, sem sombra de dúvidas, é o grande X da questão aqui, porque é uma parte educacional. Sim. Vocês estudam as empresas a fundo, vocês vão diretamente nessas empresas, vocês sentam ali com as pessoas responsáveis e vocês conseguem enxergar
algo mais profundo, sem sombra de dúvidas, do que um assessor de investimentos. Sim. Até porque vocês estão habilitados para fazer isso. Tá. Mas qual que é a sua visão em relação aos assessores de investimentos? Qual a importância dessas pessoas para o mercado financeiro, principalmente o brasileiro, que ainda é muito novo? Complementando, a research eu acho legal. Bom. Porque eu sou engenheiro, eu sou executivo da minha empresa. Faz sentido eu parar, ou eu sou médico, faz sentido eu parar 4 horas no meu dia para analisar uma empresa e ficar o dia inteiro estudando, ou faz sentido eu confiar em alguém que tem um backtest super bacana e pagar ali 30, 40, 100, 200 reais por mês, porque faz sentido para mim. Eu acho muito legal isso, né? Porque, cara, você tá o dia inteiro olhando pra porra do papel. Sim. E os funcionários também, os colaboradores. E aí, eu prefiro fazer um MBA e ser gestor e ganhar mais, para eu conseguir investir mais. Que eu acho que proporcionalmente vai dar um resultado maior ainda, investir mais, né? Você foca naquilo que você faz bem, né? Você ganha dinheiro com a tua profissão. Então, eu acho que isso é super pertinente, mesmo porque, quando você olha para análise de ações, existem setores que demandam uma certa experiência, e uma certa bagagem técnica que não é fácil. Então, eu, ao longo da minha vida de fundos, eu olhei para setor financeiro, bancos, serviços financeiros, olhei para auto parts, né, para produção de veículos, implementos, para as utilities, né, para transmissão, distribuição, que é um setor extremamente complexo, mas existem setores em que, por exemplo, se eu conversar com um analista de airlines, né, cobre aqui as empresas aéreas, é tão técnico que provavelmente eu tenho que retomar algumas métricas, que eu não consigo entender. Falar, se eu pegar um relatório, peraí, eu vou conversar, discutir ali. Alguém. É porque é muito técnico. Quando a gente fala de utilities também, de transmissão, de distribuição, geração, é um setor extremamente complexo, demora anos para ter alguma bagagem. Então, não é algo simples. Entender o que você está investindo, perfeitamente acho justo, né? Por que eu estou investindo nessa ação? 4 bullet points, sabe? A empresa está retomando, ganha no mercado, o lucro vai subir, não vai. Qual o case que eu comprei? Isso sim, mas perdeu 4, 5, 6 horas do dia? Não faz o menor sentido, porque aí muda de profissão. Você gosta disso, muda de profissão. Exatamente. E aí, voltando à tua pergunta, né? Quando a gente fala de Brasil, dessa mudança que a gente tem no mercado financeiro, a gente pega ali 2012, 13, 14, 15, tinha um número de investidores de CPFs na B3 próximo a 400, 500, 600, não saía Loucura, 1000, né? De investidores. Loucura. E falava-se muito, vamos chegar a 1 milhão. Mas assim, era um mercado extremamente difícil de acessar. Então, assim, Era um sonho distante, talvez, Eram pra poucos, né? Pra patotinha ali, né? era difícil. Primeiro que para conseguir ter acesso a um home broker, para conseguir emitir uma ordem, era complexo, era caro. Eu me lembro que, isso devia ser 2012, 13, o Bradesco e os outros bancos, eles cobravam entre 5% e 6% para você investir no Tesouro Direto, na face. Era altíssimo. Tesouro. Assim, então era inviável. E o que aconteceu? Começa a ter um movimento educacional, mas a XP, o que ela fez? Ela trouxe, né, o acesso ao mercado financeiro que se tinha no mercado o negócio, no institucional para a pessoa física. Então, assim, começou a plataforma. Olha, amigo, você quer investir nos grandes fundos? Numa RPS, num Verde, em todos esses que eram extremamente difíceis de acessar, Conhecido, né? para uma plataforma. E começou a trazer o modelo de negócio do escritório, do agente autônomo, falando com as pessoas físicas. Isso foi um trabalho de formiguinha, lá atrás. Sim. Foi lento isso, até o momento que começou a encaixar, o brasileiro começou, juntamente com isso, e educação, o mercado começou a crescer. Então eu vejo, né, esse modelo de negócio que foi implementado, né, e criado aqui pela XP, e que deu certo nos Estados Unidos também, Demais. foi o grande fomentador do mercado de pessoas físicas e investimentos. Ele foi o player ali que fez o primeiro movimento, né, o first move ali, e tomou esse mercado, educou e abriu as portas. Então, assim, foi extremamente positivo. E aí, em algum momento, onde a XP já tinha uma notória grandeza, né? Ela conseguiu mostrar que existia um mercado, Exato. porque até os empresários, investidores entenderem que existe um mercado, eles ficam meio receosos. Mas foi alguém lá, desbravou,
mostrou que existia um modelo de negócio, mostrou que existia um mercado e que crescia fortemente. E aí começou um movimento de seguir. Minha própria mudança em 2016, eu estava no mercado institucional, trabalhava em fundos. Naquele momento, a XP já estava relativamente grande, mas o mercado do Faria Lima não olhava para a pessoa física. Ninguém olhava para a pessoa física. Assim, Nossa, Aqui eu não vou tem falar dinheiro. que eu sou dessa época, eu sou raiz. É. Você explicar quem era XP, você tinha que explicar que não era do Ike Batista. É. Meu Deus. O X era no final. Nossa, que o X era no final. Cara, era um mundo totalmente diferente. E foi um reflete negócio... hoje em dia, né? Antigamente a gente fazia reunião, aí você falava, cara, você já escutou falar na XP? Não. Aí você explicava o que é XP. Tinha que explicar. Hoje em dia, você já escutou o que é XP? Não conheço, eu sei. Você sabe como funciona a Invest Smart? Não sei, é um escritório associado. Acabou, hoje é natural, é muito difícil, claro, uma pessoa ou outra, mas sabe quem é, assim, você não tem mais receio, não é uma pirâmide, assim. Exato, não, hoje e no Brasil, né, pra você fazer negócio, você não precisa ter grandes ideias. Tem o João Braga, gestor de fundos, muito conhecido, né? Ele sempre fala, Braga. No Brasil, você pega o jornal de 10 anos atrás nos Estados Unidos e vê o que deu certo. Exato. E aí traz aqui pro Brasil, só vai funcionar. E assim, foi um movimento lá, e as casas de análise também foi um movimento que aconteceu lá. Então, isso tudo, né, ajudou a fomentar o mercado. Mas assim, o grande fomentador, na minha visão, do mercado de pessoas físicas, sim, foi a XP, sem dúvida, assim, um papel aí gigantesco nessa mudança, né? Hoje a gente tem 4 milhões de CPFs únicos ali, um pouco mais, talvez. É uma mudança transformacional. Ainda não contabiliza. Se a pessoa eventualmente tem conta em mais de uma corretora, ainda não está contabilizando isso. Exatamente. Temos que levar isso em consideração, viu, gente? E a gente tem essa mudança e esse número, eles parecem grandes, né? 4 milhões de pessoas. Saímos de 500 mil CPFs, temos 4 milhões. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Assim, as pessoas são bancarizadas. Assim, esse movimento ainda não aconteceu. Faz parte de uma recorrência de educação, de acesso, de ter produtos. Porque isso é importante, ter acesso a esses produtos. Então isso continua. E na minha visão, esse crescimento, né, ele é cíclico. Então hoje a gente está passando por um momento onde a Selic está 13,75. Alto, aí aquele momento onde o investidor fica confortável em estar posicionado. Na poupança ele está confortável. Ele não olha Deus muito. me livre. Vamos abolir esse nome aqui, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa Mas é que ele verdade, fica gente. confortável ali. Parte. Tá ganhando 6, 7. Então, isso vai ficar para sempre? Não. Em algum momento a gente volta a ter queda de juros e aí a galera volta a enxergar, né? Ter essa nova migração, né? A gente teve um crescimento forte, o crescimento está mais lento, vai essa migração, mas a gente continua, estamos falando ainda de nada, né? De nada. 2% da população brasileira, mais 2%. Hoje eu converso com meus amigos, eu falo, cara, a gente vive numa bolha. Exatamente. É absurdo, assim. Todo mundo perto de mim só fala de mercado financeiro. Cara, que eu sou assessor, eu vivo numa bolha. Todo mundo fala, mas é 2, 3% que investe e é muito pequeno. Se não me engano, tem um estudo que eu estava lendo, tem mais ou menos 1 trilhão de reais em previdência. Quase 60% desse 1 trilhão está em previdência, que rendem nos últimos 10, 12, 15 anos menos do que 50% do CDI. É um absurdo, né? É bizarro, assim. As pessoas estão loucura. Destruindo o valor. E aí, se você olha a taxa de administração também, cara, eu até falo assim, a taxa de administração nem importa se o cara entrega um puta resultado, é o pagamento do gestor. Mas é um cara que tá entregando um resultado horrível para investir no tesouro e tá perdendo o tesouro. Não, o cara ele não consegue, se ele não consegue bater, pelo menos tesouro Selic, que é uma coisa que qualquer brasileiro com R$50 na conta consegue fazer, para mim isso é uma questão que é vergonhosa. Mas acho que esse trabalho de educação financeira, ela é primordial. E existem algumas formas, inclusive nós estamos aqui nesse exato momento, numa sexta-feira, num evento de investimentos maior, tomando uma aguinha. Eu tô tomando água. Doida pra tomar um chopp aqui numa sexta-feira à noite, pra trazer pra vocês um pouquinho de informação aqui, para que vocês possam também acender aquela pimentinha lá dentro do coração de vocês, para abrir os olhos. Eu não vou nem dizer que é novo, porque isso de fato não é uma coisa nova, mas para algumas pessoas pode até ser. Uma coisa que eu quero fomentar, assim, eu acredito que o nosso grande papel aqui é disseminar conhecimento. Perfeito. Eu acho que só através da grande educação,
Se as pessoas não tiverem uma educação financeira, tem alguns passos que elas precisam seguir. Não é sair fazendo qualquer coisa, a qualquer custo, porque também vê alguma coisa na internet, vê alguém falando, um amigo falando e tudo mais, algum youtuber aí que não tem nem a certificação correta, como a do Rafa aqui, para falar e eventualmente sair se aventurando porque ouviu falar de alguém. Então, acho que é um papel de muita conscientização das pessoas que dá para ser feito alguma coisa. Qualquer um pode investir. A partir de R$50 você consegue já ter acesso ao Tesouro Direto. Ah, mas eu quero comprar ação. Eu acho que eu já sou arrojado. Dependendo então, de 50 centavos você compra, né? Exatamente. Então, assim, com poucos reais você consegue comprar uma ação. Hoje em dia o negócio está tão democratizado que tem aplicativo. Eu não vou nem puxar a sardinha aqui para lá do A e lá do B. Mas eu acho que assim, é extremamente importante. E um ponto que eu acho que agora sim eu vou puxar um pouquinho de sardinha, que eu acho que é extremamente importante, é você ter um acesso a uma informação que seja de qualidade. Para isso a gente tem a Levante aqui como nossa grande parceira. Né? Vocês fazem um belo de um trabalho. Eu ia falar um outro palavrão aqui, mas deixa quietinho aqui. Trabalho do... Mas assim, fazer um belo de um trabalho. E utilizar também a parte de assessoria de investimentos. Porque eu acho que é uma questão complementar. Não é também só ler um relatório eventualmente que está ali. Isso tem que estar de acordo com a sua realidade. Como que está o seu momento de vida, né? Como que estão os seus projetos para os próximos anos e etc. E é legal que quando você fala de complementariedade, você fala com uma indicação, cara, tal pessoa me indicou, eu sou assessor de investimento e tal. Não, cara, eu já invisto já. Pô, que ótimo. Que da hora, né? Que incrível, é melhor ainda agora. O nosso trabalho vai ser mais fácil ainda. Eu vou falar alguns termos que você vai entender. Mas eu acho bacana pra caramba essa parte de investimento. E o que tá acontecendo no mercado. E é aquilo, né? A bolha ainda. Quando a gente ajuda uma pessoa, por exemplo, imagina que você é um investidor, o assessor conseguiu te ajudar ou você ajudou com a sua casa de análise, você está mudando a vida da pessoa e a vida da família da pessoa. Isso é bizarro, assim. Você está mudando o pai, a mãe, Gerações. Só que ele já vai começar a pensar em como educar o filho e acabou, o resto da vida. Porque o brasileiro não tem educação financeira. Tem não. E aí o que eu te falo, vai começar a investir em ações, não vai pegar a ação que mais caiu no último mês, não vai falar, Americanas, quero começar por Americanas. Vale a pena começar a investir em Americanas? Não! Você vai pegar a empresa mais complicada, no momento mais complicado. Pode ser que ela tenha um retorno, sim, mas está pegando uma empresa em um momento de stress total. Começa a investir em empresas consolidadas, sólidas, com modelo de negócio estável, geradoras de caixa, onde você vai ter, né, o menor risco possível, geradoras de caixa que paguem dividendos. Não começar pelo maior problema. Empresas problemáticas podem ser rentáveis, você pode ganhar dinheiro? Pode. Mas investir em empresas stressed exigem uma certa experiência, um grau de tranquilidade emocional, assim, uma frieza, que não é, né, não é a ação que você vai na primeira investimento em ações. Então, assim, você já vai chegar dentro do fogo, né? Calma, gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, geralmente quando a pessoa vem falar, ô Santana, trabalho com isso, né, no Instagram, tá? Ô Santana, cara, o que você acha de eu colocar R$2.000 em americano? Eu falo, cara, se ela dobrar, você tá com 4. Solucionou a sua vida? Não, então, cara, vai guardar mais dinheiro. Você vai correr esse risco, você tem 2.000, pô. E o Warren Buffett fala que tem duas regras, né? A primeira regra é não perder dinheiro, a segunda regra é não esqueça a primeira regra. É isso. E aí você vai colocar numa empresa totalmente problemática, que não faz sentido nenhum, cara, faz a sua reserva de emergência, depois você começa a pensar em algumas coisas mais consistentes, contrate uma casa de análise. Eu acho fundamental esse tipo de pensamento, né? Mas ser conservador nesse momento. Né? É uma maratona, não é uma prova de 100 metros que você vai ganhar em 10 segundos, meu amigo. É isso, entendeu? É recorrência, é pensar ali no longo prazo, entender que você tem que manter aquela cadência. Cara, vamos lá, Rafa, vamos esclarecer aqui uma questão. O que é esse tão famoso longo prazo? Porque assim, para muitas pessoas isso é uma questão que pode ser muito divergente para muitas pessoas. Sim. Né? Então, o que é, de fato, o longo prazo? Para um rato, 5 anos. Acho que é exatamente. E no Brasil até é difícil, vai situar o que é um longo prazo. Mas eu diria assim que eu não vou investir hoje para precisar do dinheiro daqui a 6 meses ou a 4 meses. Então vamos supor que alguém que entenda muito do case de varejo e que entenda muito de Americanas e que decida investir. Boa. É um longo prazo.
bem, quero investir. Provavelmente, a empresa entrando em recuperação judicial, é um estresse. Quantos anos isso pode demorar? 5, 6, 8, sei lá. Pode demorar muito. A gente viu o caso de Oi. Então, é não precisar do dinheiro. Pode ser que em algum momento esse negócio retome rápido, pode ser que nunca retome, mas é não... Olha, eu vou pegar hoje, eu peguei esse dinheiro que daqui a 6 meses eu vou comprar um carro. Não, aí, meu amigo, não faça isso, entendeu? Tá vendo, meninos e meninas? É olhar pro E é case de comum, longo prazo. infelizmente, é comum isso. É muito mais assim, para quando você vai precisar do dinheiro. Se você tem uma necessidade do dinheiro no curto prazo, não. Tem empresa assim que você entra no... Olha, eu comprei... Vamos lá, pegar uma... X. Vamos pensar aqui num banco, vai. Um banco tradicional, privado, gosto para longo prazo. 2023 vai ser um ano bom para os bancos? De forma geral, sim, mas a gente vai ter um não recorrente que vai ser Americanas. Então vai impactar o balanço delas lá. Sim. Vai ser um ano meio perdido. Mas, pensando no longo prazo, assim, A bancos, tendência... não tem assim, é um não recorrente ali. A gente já viu isso em alguns momentos, né? Mas o modelo continua super sólido, os bancos descontados. Provavelmente não vai ser o porrada em 2023, mas está ali posicionado. Assim, sem precisar da necessidade, resgato isso aqui porque eu vou pagar tem que comprar um apartamento, alguma coisa. É muito mais isso, entendeu? É pensar no case, investir na ação, pensando que você é sócio da empresa e não que você vai simplesmente especular. Bom, se você quiser especular, aprenda a especular. Aprenda a operar no curto prazo. Não existe certo ou errado, né? Aprenda a estopar. Olha só, eu entro sem apego nenhum, e se precisar sair, eu saio, mas ter gestão de risco é importante. Entender, eu sou um cara de longo prazo, mas eu tenho relevante, sim. Você tem necessidade de curto prazo? Sim, a estratégia mais famosa e que as pessoas mais gostam é de curto prazo. E a gente tem um sócio lá, o Henrique, que é o cara que manda muito bem no curto prazo, sabe fazer muito bem. Sim. Mas é uma cabeça diferente da minha olhando para longo prazo. Então, assim, o investidor tem que entender o que ele é e o que ele quer fazer e se encaixar no meio disso tudo. Legal. Vamos indo aqui pra linha já, uma reta final. Já tá chegando na cara, reta final. A gente tava até preocupado com a questão do tempo, mas, cara, Passou o tempo fácil. voou aqui. Tenho certeza aqui que tem muita gente com muita curiosidade. Mas vamos partindo aqui pra linha da reta final desse nosso grande bate-papo aqui. Eu vou finalizar aqui fazendo uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica. O que a gente pode investir em 2023 agora que vai ser bom, Rafa? Não, eu vou facilitar. Me dá a fórmula mágica de ficar milionário em 23. Olha aí na sua bola de cristal aí, fala pra gente. A fórmula é recorrência, né? Hora bunda cadeira, né? Não existe, né? Boa. É tipo assim, é trabalhar, é pensar, é entender seu perfil. Investir lá fora faz sentido? Faz. Né? A gente estava debatendo aqui na plenária hoje. Né? Investir nos Estados Unidos, levar uma parte do patrimônio? Sim, faz sentido. Dólar vai para cima, vai para baixo? Dólar é imprevisível, mas quem tem patrimônio tem que ter uma parte diversificada fora daqui. Assim, Porque 20, 30% você acha saudável? Sim, acho que depende do momento. Esse é um momento, que existem mais incertezas, muito mais do lado que nos afeta emocionalmente do que do lado prático, econômico, né? Sendo pragmático. Sim. Mas isso nos ajuda a dar um conforto. Então, assim, é calibrar. Tá. Acho que dá para ter, sim. Acho que no momento zero é entender como é e ir migrando. Tá. Assim, se as coisas pioram aqui, melhoram lá fora, você aumenta o percentual e vai ajustando. Investimento é uma eterna calibragem, né? Exato. O grande ponto é se questionar todos os dias se você está certo ou não. Assim, se você, o analista é pago para se questionar se ele está certo. Assim, e você vai calibrando. O mundo muda, você vai ajustando a tua carteira. Então, assim, ter dinheiro fora é importante. Markowitz. Ações no nosso mercado, sim. Provavelmente, né, a gente olha que a gente pode ter um ano bom. A bolsa está descontada. Não vão mudar muita coisa, né, do ano passado. A gente vê uma melhora de emergentes. Então, assim, as coisas estão tensas no Brasil, mas a bolsa está andando. Por quê? Porque a gente está tendo uma entrada de dinheiro, de recursos nos países emergentes bem forte. Então, isso provavelmente pode ajudar aqui e as coisas aqui. Uma inflação sob controle, caiu bastante, né? Então, tem esse ponto. Tivemos uma retomada econômica aí relevante em 2022. Provavelmente em 2023 não tão forte, mas as empresas estão num momento positivo. Legal, bacana. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui, de verdade. Eu que agradeço. Ai, Rafa, eu não vou levantar, senão eu vou atrapalhar. Não, vai atrapalhar. Mas muito obrigada por mais um ano de vocês virem aqui. Você especificamente tem uma admiração enorme aqui de longa data. Parabéns, continuem
arrebentando aí. Eu tenho certeza que vocês estão dominando cada vez mais o mercado aqui financeiro. Legal. E vamos junto aqui, levando muita informação de qualidade para cada um de vocês aqui, ajudando cada vez mais o povo brasileiro a investir de verdade. Porque o nosso lema aqui é investir bem e mudar a vida das pessoas. Isso é verdade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Acompanhe o Smart Cash. No conteúdo aqui no canal tem muita coisa do evento que está rolando aqui. Então, muito obrigado por todo mundo que estava acompanhando. Beleza? Eu que agradeço sempre a parceria. Muito obrigado. E foco no fundamento, né, para todo Foco mundo no aí. fundamento, né? Boa! Valeu, valeu.